Bom dia a todos, especialmente saudar o nosso conselheiro, decano, doutor Antônio Roque Cittadini, conselheiro auditor Sami Wurman, procurador do Ministério Público de Contas, doutor João Paulo Giordano Fontes, da Procuradoria da Fazenda, doutor Denis Vedova Gomes, senhor secretário-geral, doutor Sérgio Rossi, senhores funcionários, advogados, demais presentes. Sobre a mesa, a ata da 25ª sessão ordinária, realizada em 16 de agosto de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulto o doutor João Paulo Giordano Fontes, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes da pauta de julgamento, seja da esfera estadual ou da esfera municipal. Bom dia a todos. Não há interesse, Excelência. Não havendo interesse, passo a relatar os itens sobre minha relatoria. E tem um exame de contas, exame às contas da Secretaria do Estado da Administração Penitenciária relativas ao exercício de 2013. Relatório e voto previamente disponibilizados. Das 147 unidades gestoras e executoras da Secretaria, 72 não apresentaram qualquer falha, segundo a fiscalização. Em relação às demais, as impropriedades apontadas não possuem gravidade suficiente para macular as contas, ainda que mereçam recomendações e advertências. Dentre estas, diante da informação recentemente vinculada na imprensa, apagou aqui. Em relação às demais, as impropriedades apontadas não possuem gravidade suficiente para macular as contas, ainda que mereçam recomendações e advertências. Dentre estas, diante da informação recentemente vinculada na imprensa de que, das 20 unidades prisionais mais recentes em operação em São Paulo, 18 já estão superlotadas, com um excedente de 53% da sua capacidade. Destaco a recomendação à pasta no sentido de serem priorizados esforços com vista à criação de novas vagas para o sistema prisional paulista, dando, desta forma, fiel atendimento ao preceituado no artigo 5º, 49 da Constituição Federal. Diante do exposto, acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das contas de 72 unidades gestoras relacionadas pela fiscalização e pela regularidade, com ressalvas, de 75 delas. Em consequência, voto pela quitação do secretário de Estado da Administração Penitenciária, Lourival Gomes, e dos correspondentes ordenadores de despesa e pela liberação dos responsáveis por adiantamento e almoxarifado relacionados nos processos correspondentes. É como voto em discussão. Com a palavra, conselheiro Antônio Roque Cittadini. Senhor presidente, eu quero, senhores conselheiros, senhor procurador da Fazenda, procurador, quase que eu falei procurador-chefe do Ministério Público, mas procurador-chefe nessa sessão. Saúdo a todos. Eu acompanhei o voto de Vossa Excelência, eu já havia recebido, acompanho o voto nas suas conclusões. Eu tenho apenas duas questões a expor. A primeira, Vossa Excelência faz uma referência que das 20 últimas presídios construídos, 18 estão superlotados, já com lotação exagerada. Esta, obviamente, é uma regra no Estado todo. O Estado adotou
nas últimas décadas, uma política de construção permanente de novas cadeias, novos presídios, de tal forma que a população carcerária aumenta brutalmente nas últimas décadas, e é preciso reconhecer, sem que tenha atendido todos os objetivos da política carcerária. Infelizmente, nós temos hoje no mundo uma mudança nesse sistema. Quem adotou inicialmente a ideia de prender qualquer crime e ser preso, cada vez mais preso, com mais cadeia, foi os Estados Unidos, especialmente o estado da Califórnia. Até chegar um momento em que 4% da população da Califórnia estava presa. E aí eles descobriram o seguinte, que com 4% na cadeia, o Estado não tinha dinheiro para fazer mais nada. Era só para sustentar o sistema prisional. Segurança, prédios, alimentação, preso. E eles mudaram. Hoje nos Estados Unidos está mudado. Quer dizer, eles estão adotando penas alternativas, de tal forma que fique no presídio aquelas condenações mais gravosas, procurando, inclusive, a punição para aqueles que cometeram os maiores crimes. Mas, infelizmente, nós não adotamos isso daí. Nós temos um problema grave hoje nos presídios. Essa matéria que Vossa Excelência falou, ela aponta um dos problemas graves, que é o grande número de pessoas que estão no regime penitenciário, estão no sistema penitenciário e poderiam estar em outro regime, poderiam estar no semiaberto ou aberto cumprindo as penas. Esse é um desafio para a Defensoria. A Defensoria frequentemente está aqui defendendo novas coisas, ela quer se consolidar como um órgão importante, quer autonomia, quer tudo, o que, na verdade, faz muito bem de querer, mas é o seguinte, ela tem que se consolidar como um órgão que cuida dos presos que estão com pena vencida. Se for para entrar com ação civil pública, participar de passeata com desocupações, para denunciar a interferência da polícia, para entrar. Isso daí dá publicidade fácil nos jornais para a Defensoria, mas não atende o objetivo delas. Quer dizer, quando nós temos um grande número, há presídios que mais da metade das pessoas que estão presas no sistema penitenciário poderiam estar em outro sistema. Esse é um desafio para a Defensoria. Se ela não for para entrar em presídio e cuidar disso, dos presos que estão lá amontoados, porque, dada a superlotação, estão amontoados, ela se não for para ela entrar e lutar para que aqueles que têm direito ao semiaberto passam a cumprir, ou aberto passam a cumprir, a Defensoria pode abrir escritório em tudo quanto é lugar, que, aliás, os escritórios deles são bonitos, viu? Eu tenho um lá no Tatuapé, não tem muito funcionário, mas toda vez que eu vou em reunião do Corinthians, eu passo por lá, é uma beleza o prédio. Olha, conseguiram bem prédio, nós demoramos aí 50 anos para fazer os nossos escritórios, eles conseguiram rapidamente. Então é o seguinte, além de prédio, além do status, além de querer vir sentar na mesa principal aqui porque eles têm autonomia, porque eles querem, está tudo certo, mas eles precisam cumprir o papel mais importante deles. Se eles não olharem para esses presos que estão com o tempo vencido nos presídios, eles vão começar a levar a bordoada para tudo quanto é lado. Não se iludam, não. Não pense que vão ficar fazendo ação civil pública contra a polícia porque reprimiu uma passeata vindo da Paulista e nós vamos achar isso a maior maravilha do mundo. Isso dá matéria na Folha, dá matéria na Globo, tal, mas não atende nada, não atende interesse nenhum. Isso aí é apenas fumaça. Então, nós convivemos com um grande problema de superlotação, como Vossa Excelência bem colocou. O caminho para a superlotação
é cumprir a lei, que alguém precisa dizer para cumprir a lei. Porque o Judiciário e o Ministério Público, sozinho, eles não vão enfrentar esse problema. Quem tem que enfrentar é a Defensoria. Eu não sei se a Secretaria da Administração Penitenciária tem um quadro, acredito que nem tenha, dos presos que se encontram em situação, acho que eles não têm. Quem teria que fazer isso é a Procuradoria, a Defensoria. Mas eu quero dizer que o caminho para resolver isso é a Defensoria entrar dentro dos presídios, sentar lá, pegar uma máquina Hamilton, porque não tem ainda computador lá, pegar e sentar e começar a ver um a um. Pessoas que estão com tempo vencido de pena têm que cumprir as penas nos outros regimes. A segunda questão que eu queria sugerir, e essa é uma recomendação que faço, nós tivemos no ano passado uma discussão sobre a questão do fornecimento de alimentação para os presídios, que é um problema, porque cada presídio faz a sua licitação, cada um tem o seu estilo, e os cardápios são muito amplos. Os cardápios são assim, bife, um dia é bife, pode servir bife, frango, omelete, carne de porco, quer dizer, pode servir tudo. Então fica um cardápio em aberto. E nós sugerimos o ano passado, e o senhor secretário criou uma comissão para isso, a instituição de um cardápio único para o Estado todo. Então, eu queria reiterar essa sugestão, indagando que informasse, após receber essas contas, a que tantas andam a instalação do cardápio único. Eles poderiam, na verdade, copiar o cardápio do Bom Prato, que já é um cardápio interessante, poderiam copiar até o cardápio do Bom Prato. Mas eu acho que isso seria uma grande economia para o Estado. Então, são essas duas questões, eu acompanho Vossa Excelência. Continua em discussão. Bom, realmente, o conselheiro Antônio Roque Cittadini traz aqui no debate um dos assuntos extremamente importante. O que nós verificamos é que existe uma demanda enorme para a construção de novos presídios, né? Eu vejo que a cada mês que passa o governo anuncia, não é, a expansão do número de presídios, e isso tem acontecido ao longo dos anos. Existe uma resistência enorme dos municípios em aceitar a construção de presídios, né? Nós verificamos isso, principalmente aqueles presídios no modelo em que se tem a maior demanda, que é o do semiaberto. Existe uma resistência, porque o semiaberto, o preso trabalha durante o dia e dorme no presídio. Aí os prefeitos, sob pressão dos munícipes, né, têm muito receio disso, né, porque durante o dia eles estariam livres, e também a questão do emprego, não tem emprego, e quando tem emprego, tira o emprego daqueles que residem na cidade. E isso tem sido um problema difícil do governo administrar. Para se ter uma ideia, me lembro que logo quando eleito deputado em 95, esse assunto já era debatido. Nós tínhamos em São Paulo pouco mais de 50 mil presos, mais da metade deles estavam nas cadeias administradas pela Polícia Civil. Já tinha uma pressão enorme, a grande maioria das cadeias no centro das cidades, não é? Porque cadeias antigas que ficavam localizadas no centro das cidades do interior, não é? E lotadas.
Então, daí, já em 96, 97, se iniciou a construção desses presídios. Hoje, nós temos a população carcerária de São Paulo ultrapassa 200 mil. Multiplicou por 4, não é, o número de presos. E o mais chocante, conselheiro Roque Stadini, conselheiro Sami, é que o orçamento, nós verificamos que o orçamento que mais cresce, né, nos últimos anos, o governo de São Paulo, eu não tenho dados recentes, mas até 2012, o orçamento da Secretaria de Administração Penitenciária tinha um crescimento maior do que o da saúde. Alguma coisa não é realmente errada. Então, penso também que o trabalho da FUNAP, não é, que é uma fundação que foi criada, inclusive, com esse objetivo, também não é bem aproveitada. Eu destaco que precisaria, sim, um grande esforço, um trabalho integrado, Ministério Público, Judiciário, FUNAP, Defensoria e Executivo, Secretaria de Segurança, e debruçar sobre essa questão, porque, sem dúvida, ela é muito séria. Só de verificarmos que o orçamento da Secretaria de Administração Penitenciária cresce mais do que o da Saúde, já verificamos que alguma coisa não está correta. Eu acato a sugestão do conselheiro Antônio Roque Stadini com relação à recomendação do cardápio único, que já foi votado aqui na Câmara e também no Pleno, não é? E penso que é, sem dúvida, uma solução que irá facilitar a gestão, facilitar o controle e, principalmente, do ponto de vista da qualidade e da economicidade. Então, acato a recomendação do conselheiro Antônio Roque Stadini e coloco em votação. Senhor presidente, apenas para completar, eu sou relator das contas do governo, desse exercício, e eu vou procurar me inteirar junto ao doutor Sérgio Rossi, que nas contas desse exercício se traga um mapa bastante claro e da situação prisional e as eventuais soluções que precisam ser encontradas. Porque construir cada vez mais presídio, nós vamos chegar na situação da Califórnia, que chega uma hora você diz assim, olha, o orçamento está indo para sustentar presídio, aí nós precisamos encontrar uma outra solução. Então, eu vou tratar isso nas contas do governo. Em discussão, em votação, aprovado. Item 2, refere-se às contas da Secretaria de Energia relativas ao exercício 2014. A fiscalização constatou a boa ordem das contas, destacando apenas alguns deslizes das duas unidades gestoras e executoras que a integram, mas sem gravidade para macular os demonstrativos. Acompanho a Procuradoria da Fazenda do Estado e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas da Secretaria de Energia referentes ao exercício 2014, com as ressalvas assinaladas no corpo do voto. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 3 a 14. Os itens 3 a 14 tratam de contratos precedidos de pregão celebrados pela Prodesp com os consórcios BHG, Consórcio Poupa Tempo, Região de Campinas, Consórcio TTBS de São José do Rio Preto, Consórcio Gestão Poupa Tempo Interior, Consórcio Beckdauer de Limeira, e com as empresas Projecto, Gestão, Assessoria e Serviços Limitadas e a BK Consultoria de Serviço Limitada, objetivando a prestação de serviço de manutenção, orientação, informação e atendimento dos postos poupa-tempo das regiões administrativas de Campinas, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru e Barretos, e dos postos poupa-tempo de Limeira, Tatuí, Araraquara e Ribeirão Preto.
tratam ainda de representações formuladas pelas empresas morais Rossetti Serviços Administrativos Limitada, EPS, Empresa Paulista de Serviços S.A., comunicando possíveis impropriedades ocorridas na licitação e por Emerson Sartori Ogawa, munícipe de Fernandópolis, alegando a ocorrência de irregularidades em processo seletivo voltado à admissão de funcionários para a unidade poupa-tempo de Fernandópolis. Relatórios e votos individualizados e previamente disponibilizados. A administração de posse poupa-tempo foi atribuída à Prodesp pelo Decreto Estadual 42.886/98, não procedendo, portanto, a crítica de que refugiria a matéria de sua órbita de atuação. Também não restou configurada a alegada quarteirização, já que as atividades próprias da administração pública são executadas diretamente pelos servidores, destacados pelos órgãos participantes, não se inserindo o serviço de recepção e atendimento ao público nas atividades fim da empresa. Por fim, não se configuraram as falhas suscitadas nas representações apresentadas. Acompanho a instrução favorável dos autos e voto pela improcedência das representações de que tratam os itens 4, 6, 7, 9 e 11 e pela regularidade das licitações e contratos em exame. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Item 15, em análise, reajuste efetuado ao contrato celebrado entre a Sabesp e a empresa Parâmetro Saneamento e Construções Limitada, objetivando a execução de obras da rede coletora de esgoto. Em análise também o termo de recebimento definitivo e devolução da garantia contratual. O contrato e o primeiro, segundo, terceiro e quarto termos aditivos foram julgados regulares por esta Corte. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade do reajuste efetuado e pelo conhecimento do termo de recebimento definitivo e devolução de garantia. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 16. Versa sobre termos de aditamento de recebimento definitivo celebrados pela FDE e a empresa Planner Engenharia Limitada para serviços de cobertura de quadras e reforma de vários prédios escolares. A licitação e o contrato foram julgados irregulares em decisão dessa Corte transitada em julgado. Em decorrência, por aplicação do princípio da assessoriedade, voto pela irregularidade dos termos em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo, 17 a 21. O item 17 trata-se de contrato da CPTM e a CETRENS, objetivando concessão administrativa para a prestação de serviço de manutenção da frota da linha 8 Diamante. A matéria já foi submetida a esse colegiado em 25 de 2 de 14, em ocasião em virtude da existência de várias frentes de investigações existentes, tanto no âmbito estadual como federal, com possível interferência no exame da matéria, decidiu-se sobrestar o andamento do feito. Decorrido tempo razoável para avanço das aludidas investigações, devo o tribunal retomar a análise de mérito da contratação. É a medida que proponho nesta oportunidade. Na verdade, eu vou dessobrestar o processo. Está em discussão, em votação, aprovado. Proposta do conselheiro Antônio Roque Cittadini. Item 18. Trata-se de contrato firmado pela Secretaria de Educação, a Coordenadoria Infraestrutura de Serviços Escolares, assim, Empresa de Farmalogísticas e Armazéns Gerais. Essa matéria recebeu uma longa instrução. O principal ponto debatido foi a contratação através de dispensa embasada na 866-24, inciso 4. Apesar do ordenamento jurídico conferir ao administrador a
titularidade para, mediante seu juízo discricionário, optar pela melhor contratação, nesse caso não ficou caracterizada a dispensa. A ausência de licitação não constitui a regra, mas exceção. O procedimento licitatório tem por objetivo a escolha da melhor proposta do mercado, aliada à ampla oportunidade dos interessados. Como bem disse a TJ, se a licitação era viável e não foi levada a efeito por colorário e valor de contratação, não se revela a proposta economicamente mais vantajosa para a administração. Apesar das justificativas da coordenadoria de que o preço tenha sido o menor entre os apurados na prévia de preços, tal fato não demonstra devidamente a economicidade e a vantajosidade do ajuste, se comparado à realidade de um processo licitatório. Não há como acolher a justificativa quanto à situação emergencial, pois a paralisação do pregão 02 se deu em virtude de impugnação lançada contra itens do edital de licitação potencialmente restritivo. Cabe mencionar a existência de contratação anterior análoga, tratada em processo cuja decisão também já foi julgada irregular. Ante o exposto, acompanho os órgãos da Casa pela irregularidade da contratação. Determino, em consequência, os artigos 2º, inciso 15 e 28, e fixo o prazo de 60 dias para as providências. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item seguinte, 19, trata-se de contrato firmado pelo IPT e a empresa Janic Industry, que tem por objetivo o fornecimento de ferramentas e laminação. Aqui, os órgãos da Casa falaram pela regularidade e meu voto é igualmente pela regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 20, trata-se de prestação de contas da Secretaria de Educação da Prefeitura de Ribeirão Branco, convênio firmado para transporte de alunos. Eu aqui acompanho existem ocorrências capazes de comprometer a matéria, tendo em vista que a beneficiária não juntou os documentos necessários. A fiscalização apontou, não foram apresentados comprovantes de referência, há nos autos correspondente débito na conta específica. Acompanho os órgãos da Casa e o Ministério Público de Contas, voto pela desaprovação das contas, condenando a beneficiária a devolução do valor de R$ 19.473, no prazo de 30 dias, com juro impedida até a regularização. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 21 é diferente. Fundação de Desenvolvimento de Educação e Associação Esportiva 9 de Julho. Aqui, os órgãos da Casa falaram pela regularidade, não houve ocorrência que comprometesse. Acompanho os órgãos da Casa e o MPC pela aprovação das contas. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro auditor Sami Wurman para relatar itens a seu encargo, 22 a 28. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, relato em conjunto itens 22 a 25. Trata-se de duas licitações promovidas pela Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo para a contratação de serviços de transporte com veículos e motoristas e contratos decorrentes. Um com a PLR Transportes, outro com Coopersemo Cooperativa e também respectivos aditivos, além de duas representações sobre possíveis irregularidades no certame. A fiscalização apontou algumas falhas que ela considera releváveis, foram feitas notificações após a apresentação de justificativas, a TJ e PFE, todos opinaram pela improcedência das representações e pela regularidade da matéria. Passo ao voto. Uma das impugnações trazidas por MPC e pelo Ministério Público comum em sua representação tratava da economicidade, restrições à competitividade do certame que não são comprovadas. A origem apresentou cálculos com o fim de demonstrar, primeiro, que a terceirização de serviços de transporte mostrava-se economicamente mais vantajosa, e esses foram ratificados por nossos órgãos técnicos. Também ficou comprovado que os preços praticados estavam compatíveis com o mercado, abaixo do valor contido no CAD-TERC.
Ambos os editais também não continham exigências em descompasso com a legislação e jurisprudência da Corte de Contas. Portanto, acompanho órgãos técnicos, voto pela improcedência das representações e pela regularidade dos atos contratuais. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Itens 26 e 27, peço para relatá-los em conjunto. Ambos tratam de Ambos tratam de instrumentos contratuais firmados, o primeiro pela CPTM, o segundo pela Prodesp, em ambos órgãos da Casa unânimes pela sua regularidade, e meu voto é nesse sentido. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. E agora o item 28, execução contratual, termos de recebimento definitivo e de encerramento de obrigações contratuais referentes a ajuste firmado entre a FDE e a empresa CCB Construções e Serviços para a construção de ambientes complementares e reforma de prédios escolares. A TJ, PFM e PC foram pela irregularidade da matéria. Passo ao voto. Na companhia dos órgãos técnicos, entendo que a execução contratual deve ser censurada por essa Corte. A origem não esclareceu de forma satisfatória a diferença entre valores do contrato e valores constantes de notas fiscais, medições, sem que tenha sido feita nenhuma alteração contratual que justificasse essas diferenças, afrontando o artigo 66 da Lei de Licitações. Em relação aos termos de recebimento, que visaram atestar a conclusão das obras, esse tribunal tem entendido que esses podem ser conhecidos. Portanto, voto pela irregularidade da execução e conhecimento dos termos de recebimento e encerramento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação do senhor Procurador da Fazenda, doutor Denis de la Vedova Gomes, e passo a relatar os processos da sessão municipal, meu encargo. Sobre a mesa, solicitação de sustentação oral, havendo acordo entre os conselheiros, proponho a alteração de nossa pauta. Havendo acordo, passo ao item 39 e convido o senhor José Aparecido Gargaro, presidente da Câmara de Promissão, para ocupar a tribuna. Contas da Câmara Municipal de Promissão, item 39. Cumprimento o senhor José Aparecido Gargano, presidente da Câmara de Promissão, e passo a leitura do breve relatório. O item 39 cuida das contas da Câmara Municipal de Promissão relativas ao exercício 2014. Pesa sobre os demonstrativos a reincidência em gastos exagerados com viagens dos vereadores e na manutenção do quadro de pessoal de cargos em comissão, equivalentes a 75% dos cargos providos, já apontada nas contas de 2008, e uma das causas da rejeição das contas de 2011. A assessoria técnica jurídica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela irregularidade da matéria. Ouço com atenção o senhor ex-presidente da Câmara. Bom dia. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente e relator conselheiro Sidney Beraldo, excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Roque Cittadini, excelentíssimo conselheiro Sami Wurman, excelentíssimos senhores procurador do Ministério Público de Contas, doutor João Paulo Jordano Fontes, senhor procurador da Fazenda, senhor Denis, senhor Sérgio Siqueira Rossi, digníssimo secretário diretor-geral do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, senhores servidores, senhoras e senhores aqui presentes. Inicialmente, agradeço esta oportunidade de vir perante esta Corte de Contas para fazer a defesa da minha gestão frente à presidência da Câmara Municipal de Promissão, onde estou presidente pelo 4º ano consecutivo. Já no início de 2013, primeiro ano da minha gestão, quando a diligente fiscalização desta Corte apontou várias providências e referentes ao exercício 2012, nós tomamos várias providências para que essas ocorrências
não viessem a ocorrer nos exercícios da minha gestão, o que ficará demonstrado ao longo desta minha manifestação. Nós procedemos um austero e rigoroso controle de gastos, reduzimos o quadro de funcionários, diminuímos os valores gastos em viagem pelos senhores vereadores, e o nobre relator apontou 2 itens que ensejaram como irregulares as contas da Câmara Municipal de Promissão exercício 2014, ou seja, com relação, vou dizer inicialmente, com relação ao quadro de pessoal, que restaram alguns pareceres de órgãos desta Corte, no sentido de que o preenchimento, majoritariamente por cargos em comissão, em detrimento de cargos efetivos, né? Cargos em comissões 6 e cargos efetivos 2. Foram apontamentos reiterados nas análises de diversos exercícios anteriores à minha gestão. Ocorre que a Câmara Municipal de Promissão possui apenas 8 servidores, dos quais 2 são efetivos da própria Câmara, e 2 são efetivos concursados, cedidos pela Prefeitura, e comissionados em cargos vagos. São os senhores Josan Nunes, que é cargo efetivo da Prefeitura na função de tesoureiro, o senhor Wagner Vanderlei, cargo efetivo também da Prefeitura na função de escriturário, e as senhoras Alessandra Decândio e Rosane Barbosa são cargos efetivos da Câmara. Assim como já foi dito anteriormente, nos autos, nós destacamos que 4 funcionários são exclusivamente providos por comissão. E assim nós apontamos, né, o pleno e restrito equilíbrio entre as contratações efetivas e os exclusivamente em comissão, porquanto que 50% dos servidores são, na origem, concursados, 2 da Câmara e 2 da Prefeitura concursados, cedidos à nossa Câmara. Eu peço vênia para destacar neste momento o voto do eminente conselheiro desta casa, doutor Edgar Camargo Rodrigues, quando do julgamento das contas do exercício de 2011 da Câmara Municipal de Promissão, onde trata da matéria as folhas 289 daqueles autos. Da mesma forma, diz o doutor Edgar, restou demonstrado nos autos que a criação dos cargos de provimento em comissão obedeceu aos mandamentos legais, à lei orgânica do município e ao regimento interno da Câmara, e que houve o efetivo desempenho das atividades inerentes ao Legislativo, pelos respectivos servidores comissionados. Demais, nesse específico caso, o descompasso entre a quantidade de cargos em comissão e aqueles cuja investidura operou-se por meio de concurso público não possui, por si só, magnitude suficiente a ensejar a desaprovação dos demonstrativos examinados. Por fim, resta mencionar aos excelentíssimos senhores, que foi editada e restou aprovada a resolução número 2 do ano 2014, cuja cópia encontra-se nos autos, resolução da Câmara Municipal, o qual prevê que os cargos de assessor jurídico e assessor contábil passarão a ser providos mediante concurso público, de provas ou de provas e títulos. Concurso esse que já foi realizado, com acompanhamento do Ministério Público Estadual, aguardando apenas a transposição do período eleitoral para convocação e nomeação dos aprovados. Aliás, em relação a 2012, ano anterior ao ingresso desse requerente na presidência, possuía a Câmara de Promissão 9 cargos comissionados, o que diminuímos para 6 em comissão, cargos em comissão, sendo que 2 deles, como já dito, são ocupados por servidores efetivos concursados da Prefeitura local. Portanto, redução de 33% nos cargos em comissão. Com relação ao item despesa de viagem,
de Viagens, o órgão interno desta Corte destacou as despesas de viagem do ano 2014, o qual somaram um montante de R$90 mil, e observou que a principal atividade do parlamentar não é buscar benefícios à cidade junto a deputados e órgãos estaduais e federais, mas de legislador e fiscalizador das atividades do Executivo. Mas a nossa cidade é uma cidade pequena, com um orçamento muito pequeno, e os vereadores, em razão dos contatos que têm com os seus deputados, eles têm buscado emendas para a nossa cidade. E tem sido realmente muito positivo essa busca, esse acompanhamento de emendas, tanto aqui em São Paulo, né, como em Brasília. Eu faço aqui um comparativo com a legislatura anterior e atual. Os 4 anos anteriores, a minha gestão, e esses 3 anos e meio da minha gestão. Tanto quanto a devolução dos duodécimos, quanto as despesas com viagem de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Promissão. Conforme se destaca pelas certidões que já anexamos a este presente processo, temos o seguinte panorama sobre a devolução de duodécimos do Poder Executivo, conforme gráfico e quadro comparativo que encontram em mãos de Vossas Excelências. Em 2009, com 9 vereadores, a Câmara Municipal de Promissão devolveu R$82 mil. Em 2010, com 9 vereadores, R$18 mil. Em 2011, também com 9 vereadores, R$18 mil. Em 2012, com 9 vereadores, foi devolvido R$8, portanto, R$118 mil. A partir de 2013, quando ingressamos na presidência da Câmara, nós já tínhamos 13 vereadores, devolvemos R$721 mil. Em 2014, com 13 vereadores, R$844 mil. Em 2015, com 13 vereadores, R$956 mil. Portanto, uma devolução de mais de R$2.521 mil. Em relação às despesas com viagem dos vereadores e servidores, temos a seguinte posição financeira. No exercício de 2009, foram gastos R$118 mil, 9 vereadores, e o Tribunal de Contas votou pela regularidade. No exercício de 2010, foram R$147 mil, 9 vereadores, também as contas julgadas regulares. Em 2011, R$137 mil, 9 vereadores, também foi julgada regular por esta Corte. Em 2012, R$119 mil, 9 vereadores, está em tramitação o processo de 2012. Portanto, foram gastos, nesses 4 anos, de 2009 a 2012, R$523 mil. Já em 2013, com esse presidente, com esse requerente, foi gasto R$94 mil, 13 vereadores. Tá, o processo está em tramitação. Em 2014, né, que está sendo julgado hoje, foi gasto R$90 mil, com 13 vereadores. Em 2015, nós reduzimos para R$24 mil. E o processo está sob análise, né? Mas essas despesas em 2015 não foram apontadas pelos senhores auditores. Em 2016, até a presente data, nós gastamos apenas R$8 mil em viagem. Portanto, uma média de R$628 para cada vereador, havendo uma redução drástica das despesas das viagens dos vereadores. Assim, nós procuramos atender à risca o que nos indicou, né, esta Corte. Fizemos realmente muitas reduções de despesas e seguimos à risca o princípio da economia, né? E eu também destaco aqui que cada vereador assina um termo de compromisso pessoal, utiliza-se da tribuna para prestar contas à população das suas viagens. As sessões são transmitidas pela internet, são gravadas e ficam à disposição dos munícipes. E frise-se que tudo isso, todas essas despesas, são lançadas no site da Câmara Municipal. Providência, aliás, que esse requerente tomou a partir de 2013.
Assim, por tudo que já foi exposto aqui por esse requerente, eu gostaria de solicitar e solicito aos senhores, a Vossas Excelências, né, que acolham as minhas manifestações e aguardo a emissão de voto favorável à aprovação da prestação de contas da Câmara Municipal de Promissão relativas ao exercício de 2014. Muito obrigado a todos os senhores pela atenção. Cumprimento mais uma vez o senhor José Aparecido Gargaro, que é presidente da Câmara de Promissão, pelos importantes argumentos e informações, né, trazidas aqui. Eu vou retirar de pauta para avaliar e analisar aqui os argumentos trazidos, mas antes gostaria apenas de elucidar uma dúvida aqui. A preocupação do tribunal, senhor presidente, é que nós temos verificado, através das nossas fiscalizações, um aumento bastante significativo do número de funcionários nas câmaras municipais, não é? E principalmente dos comissionados, não é? Sem uma atribuição, sem nenhuma exigência de experiência, de formação. E nós o tribunal passou a recomendar, não é, uma observação com relação a isso, a redução desses cargos. E muitas vezes, a forma com que estas recomendações eram colocadas, principalmente condenando a proporção entre número de efetivos e número de comissionados, não é, e uma solução dada para as câmaras era não reduzir o número de comissionados, mas aumentar o número de efetivos, né? Mas não é esse o nosso desejo, né? Nós questionamos a questão da razoabilidade do número de funcionários presentes nas câmaras. E, nesse caso, eu verifiquei aqui que o número de efetivos de 2013, embora não ocupados, esses cargos não estão ocupados, né, nós verificamos aqui que realmente os ocupados são 2, mas saiu de 11 para 20. Então, essa é a minha dúvida, não é, se houve algum projeto legislativo aumentando o número de cargos efetivos, embora, repito, não estejam ocupados, mas ele saiu de 11 para 20. Não é? Então, essa é uma dúvida que eu gostaria de aproveitar a presença do senhor presidente aqui para nos esclarecer isso. Realmente, foi aprovada a resolução aumentando para 20 cargos efetivos, que não estão ocupados. E nós já fizemos concurso para 2 desses cargos. Estamos esperando o encerramento do período eleitoral para fazermos a contratação. Aliás, um processo que foi acompanhado pela senhora promotora de justiça da comarca. E eu, mais uma vez, gostaria de reafirmar que o quadro, nós temos 4 concursados efetivos, já que 2 estão à disposição na Câmara, cedidos pela Prefeitura, e outros 4, só temos 4 em comissão. Antes nós tínhamos 9 em comissão, reduzimos para 6. Né? Então, estamos 50% concursados efetivos e 50% em comissão. Mas, reafirmando mais uma vez que nós editamos e foi aprovada essa resolução, aumentando o quadro para 20 concursados, mas que não estão providos. Com o tempo, a gente pretende, ou o outro presidente, talvez, eu não daria mais tempo, o próximo presidente fazer o concurso para prover alguns cargos que talvez sejam necessários. Tá, estou à disposição dos senhores. Tá bem, muito obrigado pelas informações. Retiro de pauta para analisar aqui os argumentos. Tá, okay. Com retorno ao gabinete. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo a relatar o item 29, que trata de representação formulada pela empresa Ganico e Miguel Limitada
contra a revogação de licitação promovida pela Prefeitura de Votorantim para entrega parcelada de água mineral em galões emprestados em regime de comodato. Os aspectos suscitados pela representante foram satisfatoriamente justificados pela administração, já que a falta de previsão editalícia da obrigatoriedade de apresentação de laudos técnicos sobre a qualidade da água e de proibição de subcontratação do objeto, e ainda a necessidade de inclusão de previsão do fornecimento de 417 galões em comodato, ampararam a medida adotada pela Prefeitura. Acompanham a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela improcedência da representação em exame, sem prejuízo da advertência consignada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 30 trata de contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de Marília e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília, Codemar, para a prestação de serviços de conservação asfáltica. Trata também de termo de rescisão contratual. Acompanha a chefia da TJ no sentido de que a documentação trazida nos autos dirimiu as questões aventadas na instrução. As falhas de origem formal, conquanto mereçam advertências, não acarretaram prejuízo à contratação. Voto assim pela regularidade da dispensa de licitação e do contrato e pelo conhecimento do termo de rescisão contratual. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto, os itens 31 a 34. Dizem respeito a 3 contratos decorrentes de pregão presencial celebrados entre a Prefeitura de Mogi Guaçu e a empresa Águia Cereais Bauru Limitada, Comercial João Afonso Limitada e Nutricionale Comércio de Alimentos Limitada, para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo da merenda escolar. O item 34 refere-se à representação formulada pela empresa G-Class Serviços Limitada, alegando que a Prefeitura de Mogi Guaçu descumpriu a decisão proferida por esta Corte em exame prévio de edital. A instrução é unânime no sentido da improcedência da representação e da regularidade da licitação e dos contratos celebrados com as empresas Comercial João Afonso e Nutricionale. Com relação, entretanto, ao contrato celebrado com a empresa Águia Cereais Bauru Limitada, foi apontada a irregularidade do ajuste, em razão de se tratar de empresa apenada com cessão de suspensão de contratar com a administração da Prefeitura de Bauru e pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, CRAISA. Tal contrato, todavia, foi posteriormente anulado pela própria administração. Assim, considerando que nos termos do artigo 59 da Lei de Licitações, a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir. Entendo, com as unidades de Economia e Jurídica da TJ, que os respectivos autos deverão ser arquivados, atribuindo-se as despesas dele decorrente de caráter indenizatório, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. Diante disso, voto pela improcedência da representação, pela regularidade da licitação e dos contratos celebrados com as empresas Comercial João Afonso e Nutricionale e pelo arquivamento dos autos relativos à contratação da empresa Águia Cereais de Bauru Limitada. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Em análise, o item 35, contrato celebrado com inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura de Itapuí e o escritório Bernardo Vidal de Associados para a prestação de serviço e recuperação das contribuições incidentes sobre a parcela de natureza indenizatória e previdenciária constante na folha de pagamento. A instrução é desfavorável. A par da impossibilidade de se transferir a terceiros alheios à administração, atividade que deve ser exercida por próprios servidores, no caso, a natureza corriqueira do objeto indica que os serviços não podem ser caracterizados como singulares. Ademais, não restou comprovada a economicidade da contratação. Eis que não demonstrada a compatibilidade do valor contratado
com aquele praticado no mercado. Voto assim pela irregularidade da inexigibilidade de licitação e do contrato em exame, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 36 a 38, que cuidam das contas das câmaras municipais de Barrinha e de Arandu, referentes ao exercício 2014, e Ipuã, relativas ao exercício 2015. Instrução unânime favorável. Os limites constitucionais e legais foram observados, a execução orçamentária foi equilibrada, a fiscalização não apontou qualquer falha em relação à Câmara Municipal de Ipuã. Cumprimento aqui a Câmara de Ipuã, que a fiscalização em todos os itens não apontou nenhuma falha. Com relação às impropriedades apuradas nas demais contas, entendam, possam ser conduzidas ao campo das advertências. Diante do exposto, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Ipuã e pela regularidade, com ressalvas, das contas municipais de Barrinha e Arandu, com a quitação dos respectivos responsáveis. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 39, cuidam das contas da Câmara Municipal. Já foi. Desculpem, já foi retirado de pauta. Estou com tanta vontade de trabalhar, quero relatar 2 vezes o mesmo. Relato em conjunto os itens 40 e 41. Referidos itens versam sobre as contas das prefeituras de Taubaté e de Pompeia. A instrução é unânime favorável em relação à prefeitura de Taubaté, mostrando-se dividida em relação à Pompeia. Recai sobre essas contas o fato de que, após a glosa efetuada pela fiscalização, o percentual de aplicação do Fundeb viu-se reduzido a 99,76%. Tal índice, entretanto, à luz da jurisprudência desta Corte, não constitui motivo de rejeição de contas, devendo, entretanto, a Prefeitura aplicar o valor de R$ 16.006,25 no exercício imediatamente posterior ao trânsito em julgado deste parecer. O déficit orçamentário de 2,84 e o financeiro equivalente a 12 dias de arrecadação encontra-se em patamares tolerados por esse tribunal. Considero assim que ambas as contas estão a merecer a emissão de parecer favorável, remetendo-se as falhas ao campo das advertências. Nesse sentido, é meu voto, que está em discussão, em votação, aprovado. Item 42, versa sobre as contas da Prefeitura de Pedregulho. Meu voto acompanha a instrução desfavorável. A Prefeitura deixou de recolher a contribuição previdenciária devida ao INSS relativa aos meses de novembro, dezembro e de 13º salário, cujo parcelamento foi efetuado somente no exercício seguinte. Acompanho, portanto, a TJ do Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura de Pedregulho. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Retiro de pauta o item 43, com retorno ao gabinete. Relato em conjunto os itens 44 a 46. Referidos itens versam sobre recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Osasco em face de decisões que julgaram irregulares as prestações de contas apresentadas por APMs relativas a recursos que lhe foram repassados no exercício 2013. Conduziram ao julgamento desfavorável da matéria a aquisição de material permanente com verba de custeio. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, conforme votos previamente disponibilizados, verifico que inúmeros são os julgados desta Corte, envolvendo repasse efetuados pela mesma Prefeitura a outras APMs que revelaram a questão de aquisição de material permanente com verba de custeio. Assim, também entendo que, porque havia aparente respaldo para gastos da espécie em lei municipal, quer ainda porque tal como no presente caso os recursos foram revertidos em favor da unidade escolar, não havendo indícios de eventual malversação ou desvio de finalidade. Diante disso, voto pelo provimento
dos recursos, a fim de que sejam considerados regulares as prestações de contas em exame, sem prejuízo das recomendações assinaladas nos respectivos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Em conjunto, item 47 e 48. Referidos itens dizem respeito a recursos ordinários interpostos por Isair dos Santos Teixeira, prefeito do município de Buritama, e por Cleves Henri Munhoz, em face de decisão que negou registro ao ato de admissão deste último recorrente, em razão de decisão judicial que determinou a suspensão de seus direitos políticos. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, a decisão proferida não merece qualquer reparo. O recorrente Cleves Henri Munhoz teve seus direitos políticos suspensos por 8 anos, por decisão transitada em julgado em 20 de 6 de 2011. Portanto, na data da realização do concurso, em 14, não estava no gozo de seus direitos políticos, como exigia o edital. Diante disso, voto pelo desprovimento de ambos os recursos, com a expedição de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, instruindo com cópia da presente decisão. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 49, trata-se de recurso ordinário interposto pela Guarda Municipal de Americana, em face de decisão que julgou irregulares as contas da autarquia relativas ao exercício 2014. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso conhecido. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram suficientes para reverter o juízo de irregularidade das contas em exame, diante da ausência dos recolhimentos previdenciários por parte da autarquia na administração do seu próprio pessoal. Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens ao seu encargo de 50 a 62. O item 50 trata-se de representação formulada pela Câmara de Santa Branca, através do presidente, apurar irregularidades no âmbito do Executivo. A municipalidade não logrou êxito em justificar os apontados na inicial e, posteriormente, confirmado as irregularidades pelos órgãos da Casa. De modo que a administração, ao realizar diversas contratações com a mesma empresa para execução de serviços de motoniveladores, somando outros, alcançaria os valores necessários para outra modalidade. Acompanho os órgãos da Casa, voto pela procedência, aplico multa ao senhor Odair Leal de 300 UFESP, conforme a 709, e encaminho-se cópias à Câmara e à Prefeitura. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Também a representação, o item 51, Câmara, Sindicato dos Funcionários de Coroado. A municipalidade também não consegue justificar, a Caixa Econômica Federal é pessoa jurídica de direito público, abrangeria as hipóteses previstas na lei de licitação. A presente contratação até poderia ter sua regularidade acatada, desde que a Prefeitura demonstrasse devidamente a aferição de preços contratados praticado ao mercado, situação que não comprovou. Irregularidade também é a falha no tocante à ausência de cláusula de penalidades. Diante do exposto, acompanho a Casa e voto desfavorável a este contrato, votando a favor da representação com cópias dos autos à Prefeitura e Câmara. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 52 é a representação de servidor público contra o Serviço Municipal de Águas e Esgoto de Guarulhos. Aqui a situação é diferente. Não verifico a existência de qualquer fato que tenha comprometido, restringido ou frustrado o caráter competitivo. Acompanho a Casa e o Ministério Público e voto pela improcedência da representação.
Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 53. Aqui trata-se da Prefeitura de Itu contratando a Castellucci. Surpresa, né? Nenhuma. Eu acompanho os órgãos da Casa votando pela irregularidade da contratação, que é por demais conhecida, com multa de 500 UFESP, conforme ao senhor Herculano Castilho Passo Júnior, conforme previsto no artigo 104 da nossa lei. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora os itens 54 a 56 em conjuntos. Tratam-se de contas de câmaras de Santa Clara do Oeste, Jaguariúna, Lindóia, de 2013. Meu voto julga regulares e faz as recomendações necessárias às 3 câmaras. É o meu voto, regular. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora trata-se do Executivo de Monte Azul Paulista 2004. Contas apresentaram pequenas falhas, mas foram atendidos todos os índices constitucionais: ensino, Fundeb, magistério, saúde, pessoal, execução orçamentária. Apenas algumas recomendações. Meu voto acompanha a Casa e o Ministério Público de Contas pela emissão do parecer favorável e faz as recomendações por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 58 e 59 tratam-se de embargos de declaração da empresa de engenharia e construtora Passarelli, acordo que julgou improcedente aditivos da execução do contrato com a Prefeitura de Marília. Em preliminar, eu conheço, senhor presidente. Conheço em preliminar. Conhecido. No mérito, não há como acolher a pretensão. Inconformismo alegaram razões de ter ocorrido a omissão no acordo. Na verdade, tento rediscutir a matéria. Ademais, diferente do que alegado, as justificativas complementares foram analisadas. Acolho a manifestação do STG e rejeito os presentes embargos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 60, recurso interposto pela Prefeitura de Penápolis, serviço das obras sociais. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, verifico que as razões recursais não conseguiram afastar as impropriedades dos autos decorrentes de conduta inadequada. Por outro lado, entendo pertinente a proposta de STG pela não condenação da entidade e a devolução, em razão da ausência de qualquer apontamento de despesas realizadas pelo programa de forma irregular. Voto pelo provimento parcial, mantenho a sentença, com exceção à restituição dos valores da beneficiada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, 61, trata-se de recurso interposto pela Câmara de Itu e seu presidente. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, verifica-se que trata de apenas 2 contratações, auxiliar de assessoria e auxiliar de comunicação. As alegações são passíveis de bem justificar, esclarecem o contento a necessidade da continuação do serviço, observo que a fiscalização conclui pela regularidade da matéria e voto pelo provimento do recurso reformando a decisão. Senhor presidente, senhor conselheiro, nessa aqui eu vou acompanhar a SDG pelo não provimento. Ok. Está em discussão, eu acompanho o relator. O item 62 da pauta é Prefeitura de Paranapanema, senhor prefeito, contra a sentença que julgou irregular prestação de contas da Associação dos Estudantes de Paranapanema e Olambra. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, eu entendo que a sentença merece reforma. O caso aqui tratado pode ser objeto de recomendação e não de rejeição da prestação de contas. A possibilidade de efetuar subvenção à entidade beneficiada se evidencia ante a existência de julgados regulares aqui na Casa. No tocante à prestação de contas, propriamente dita, observo que não há nos autos notícias de que houve desvio de finalidade ou malversação na aplicação. A sentença não condenou a devolução, havendo inclusive cópia de documento fiscal comprovando o pagamento pela associação prestadoras do serviço de transporte, abrangendo a totalidade de R$20 mil.
Nesse sentido, cito várias decisões. No que se refere às multas, entendo que possam ser afastadas. A do prefeito, por resta, agora comprovado que não tem algum atraso, ele atendeu a requisição. E ao ex-prefeito, porque o montante arbitrado, 300 UFESP, me parece elevado e desproporcional, representando 1/3 do valor repassado à entidade. Nessas condições, meu voto dá provimento, sem prejuízo de determinar o juiz que se abstenha de repassar para fim aqui observado, devendo para isso atentar-se às normas de licitação. O voto meu voto. Pelo provimento? Provimento. Na verdade, é o seguinte, eles deram o dinheiro e a associação de alunos contratou um ônibus. Então, foi isso. E não houve, o dinheiro não foi gasto em outra coisa, foi gasto no transporte dos alunos. Voto. Não devia ser feito assim, mas também não tem... Teve prejuízo. Teve prejuízo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro auditor Sami Wurman para relatar os itens 63 a 88. Senhor presidente, contrato aditivo e termo de rescisão pactuados entre a Prefeitura de Tararé e Nutri-Sabor Assessoria de Alimentos para execução de serviços de limpeza e preparo de alimentos nas escolas da rede municipal. E ainda uma representação onde a contratada insurge contra a rescisão ocorrida, considerando-a imotivada. A SDG foi pela irregularidade do procedimento e procedência da representação. Passo ao voto. A inclusão num lote único de serviços de limpeza, asseio e conservação, cujo de preparo de merenda escolar, sem que fossem apresentadas razões de ordem técnica e financeira para isso, afrontam o que prescreve a lei de licitações. A exigência de que os atestados de comprovação de capacidade operacional fossem registrados no Conselho Regional de Nutrição, porém apresentassem, entre suas parcelas de maior relevância, a prestação de serviços de limpeza, corrobora para um ambiente restritivo. Isso restou evidente pelo fato de apenas 2 empresas terem participado da disputa. Além disso, houve outras impropriedades relativas à vistoria, falhas na instrução do contrato, do aditivo, da rescisão. Portanto, voto pela irregularidade do pregão, contrato e aditivo e procedência da representação, com aplicação de multa de 170 UFESPs. Que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, itens 65 e 66 em conjunto, ambos tratam de representação, licitação em ata de registro de preços e aditivos e apostilamentos celebrados pela Prefeitura de São Bernardo do Campo com logística, engenharia e construções para execução de serviços de manutenção, adequação, reforma e adaptação em prédios municipais, com fornecimento de materiais e mão de obra. Representação questionou a modalidade licitatória e o sistema de registro de preços. A TJ, chefia e SDG foram pela procedência da representação e irregularidade da matéria. O edital em exame não deixa dúvida a respeito da inviabilidade do pregão e da opção equivocada da Prefeitura pelo sistema de registro de preços. No ato, não há sequer estimativa das quantidades licitadas, o que dificulta a cotação de preços nos moldes pretendidos. Além disso, a referência adotada pela Prefeitura pela elaboração das propostas consistiu na tabela FDE, que condensa orçamentos para inúmeros serviços relacionados a obras. Por isso, é procedente a representação. Ainda pesa para o juízo desfavorável o critério de julgamento adotado, por não encontrar respaldo legal, a fixação de BDI máximo, a imposição de apresentação de contratos firmados quando os atestados apresentados e deles decorrentes forem emitidos por pessoas jurídicas de direito privado e o prazo de publicidade. Por isso, voto pela procedência da representação e irregularidade da licitação e contrato, tomando conhecimento dos termos de autorratificação, com aplicação de multa de 300 UFESPs. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 67, licitação e contrato entre a CODERP, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto, e a empresa Atmosfera Construções e Empreendimentos Limitada, para prestação de serviços de informática. A TJ, chefia e SDG foram unânimes pela irregularidade. As falhas repercutem na ausência de critérios para a definição dos valores salariais dos funcionários contratados, prazo para visita técnica, controvérsias relacionadas à desclassificação da empresa que ofertou menor preço e terceirização. Aliás, os pareceres, tanto de ATJ como de STG, dão conta de que os serviços poderiam ser realizados pelos próprios funcionários da entidade. Portanto, voto pela irregularidade dos ajustes. Voto que está em discussão, em votação, aprovado.
Itens 68 e 69, peço sua retirada de pauta. Retirado de pauta o item 68 e 69. Item 70, licitação feita pela Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, SAEV, para obtenção de serviço de manutenção de limpeza das vias públicas, e o contrato feito com a empresa comercial agrícola Converde de prestação de serviço. A fiscalização foi pela irregularidade, pois entendeu que o recálculo pela Comissão de Licitações do valor da proposta da empresa Arclan estaria em descompasso com os princípios da impessoalidade e economicidade. A TJ foi pela regularidade da matéria, já a SDG, divergindo, levantou questionamentos a respeito do orçamento estimativo. O responsável protocolou memoriais, alegando em síntese que as empresas classificadas cometeram erros em suas propostas e que o orçamento estaria em conformidade. Passo ao voto. Primeiramente, deve ser afastada a alegação do responsável de que ele não teria tido acesso aos autos, uma vez que, além de ter sido assinado o termo de ciência de notificação, ele foi, de fato, notificado. Quanto à matéria de fundo, em que pese o esforço da parte, a questão referente à ausência de orçamento detalhado em planilhas não pode ser relevada. Reflexo direto dessa ausência de informações foi a grande quantidade de divergências das propostas entre si, destas com o desejado pela administração, gerando as diversas reclassificações realizadas pelo órgão. Portanto, voto pela irregularidade da matéria. Contudo, diante da competitividade razoável e da ausência de outras irregularidades ou indícios de dano horário, entendo que possa ser afastada a aplicação de multa. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora relato conjuntamente itens 71 e 72, ambos tratam de licitação, contrato e aditivos. No caso do primeiro, entre a Prefeitura de Rio Claro e a LT Comercial, o segundo, entre a Prefeitura de Osasco e o consórcio FBS-SOEB Hidrostúdio. Os órgãos técnicos foram unânimes pela regularidade das matérias e, nesse sentido, o meu voto pela sua regularidade. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 73, inexigência de licitação e contrato feito entre a Prefeitura de Guarulhos e a Prodesp para a prestação de serviços de informática. A TJ questionou a inexigibilidade, ao contrário de sua congênere afeta ao campo jurídico, a qual emitiu parecer pela regularidade. Passo ao voto. Uma apreciação detida na matéria implica concluir que a realização de licitação não se amoldava ao objeto pretendido. Conforme justificativas apresentadas, somente a Prodesp dispõe do cadastro do Sistema Nacional de Trânsito referente ao Estado de São Paulo. Aliás, o repertório da Casa enumera vários precedentes relativos a contratos para o mesmo objeto celebrados com a Prodesp, os quais também prescindiram de certame. Portanto, voto pela regularidade dos atos. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 74, peço sua retirada de pauta. Retirado de pauta, item 74. Item 75, contas da Câmara de Ocauçu, relativas ao ano de 2014. Todos os índices de despesa, aplicação legislativa, folha de pagamento pessoal foram regulares e meu voto é pela regularidade das contas. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 76, contas do município de Sete Barras de 2014. A TJ e chefia foram favoráveis. Por outro lado, a MPC foi pela MPC em sentido contrário, ante a situação financeira, falha de planejamento e não aplicação da totalidade dos recursos do Fundeb. Passo ao voto. Assim como a TJ e chefia, entendo que as contas reúnem condições para sua aprovação. A parcela diferida do Fundeb é mínima, equivale a apenas 0,43%, podendo ser relevada. Quanto ao déficit orçamentário de 3,35%, a origem atribui resultados elevados gastos em saúde, ocorridos por força de determinação judicial, os quais geraram uma aplicação muito acima do limite constitucional, mais de 31%. Conforme dados do Aldesp, o Executivo reduziu o total de despesa empenhada no exercício seguinte, o que comprova que a autoridade responsável buscou concretizar ações para o equilíbrio orçamentário a médio e longo prazo. As demais falhas foram ou sanadas pela origem ou não comprometeram essa análise. Portanto, voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 77, contas do município de Taquarivaí, do ano de 2014. A TJ Econômica e Jurídica convergiram pela emissão de parecer favorável. Já a MPC, com opinião oposta, devido às alterações orçamentárias, falhas de contabilização da dívida de longo prazo e ativa, despesas com pessoal e falta de realização de levantamento de bens. Passo ao voto. Os elementos do demonstrativo conduzem a uma emissão de parecer favorável. Embora tenham ocorrido alterações
orçamentárias, estas não causaram desajuste fiscal. O resultado orçamentário foi superavitário, não impactando orçamentos futuros. Os resultados orçamentários, financeiro e econômico e o saldo patrimonial do ano, né, de 2014, foram todos positivos. Houve investimentos equivalentes a mais de 10% da receita corrente líquida e os índices que norteiam o exame das contas foram todos observados. Portanto, voto pela emissão de parecer favorável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 78, peço também sua retirada de pauta. Retirado de pauta, item 78. Com retorno ao gabinete. Item 79, recurso ordinário interposto pelo município de Cosmorama contra a sentença que julgou irregulares de licitação, contratos e aditivos para aquisição de combustíveis, bem como procedente à representação. MPC foi pelo não provimento do apelo. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, nego-lhe provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora relato conjuntamente itens 80 a 83, todos de Mongaguá. Recursos ordinários interpostos pelo ex-prefeito em face da decisão que julgou irregulares convites e decorrentes contratos ajustados pela prefeitura com Reaso Construções, impôs multa ao responsável. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, a opção adotada pelo administrador não foi a melhor solução para o caso. Foram realizados 4 convites sucessivos quando a modalidade aplicável seria tomada de preços. Portanto, voto pelo desprovimento do apelo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 84, recursos ordinários interpostos por Clodoaldo Leite da Silva, prefeito municipal à época, e por a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais, contra a decisão que julgou irregulares convites, contrato celebrado entre a Prefeitura de Embu-Guaçu e a empresa recorrente para serviços de planejamento, organização e execução de concurso público e processo seletivo. A decisão teve por fundamento a utilização de convite para certame que resultou em contratação no valor de mais de R$276 mil, extrapolando o limite da lei. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, no ao que reformar na decisão, voto pelo seu desprovimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 85, recursos ordinários do ex-prefeito de Cordeirópolis contra a sentença que negou registro atos de admissão de 2 técnicos em prótese dentária por tempo determinado, feitos pelo município em 2009. A decisão teve por fundamento o fato de não restar comprovada a realização de prévio processo seletivo ou a necessidade temporária excepcional e tampouco situação emergencial. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito das admissões em pauta, uma foi precedida de processo seletivo, a outra não. Foram realizadas por períodos subsequentes e com fundamento em leis municipais. Assim, para que o profissional que se submeteu às regras de um processo seletivo não seja prejudicado por falha da administração, voto pelo provimento parcial do recurso, propondo o registro do ato de admissão do senhor Melquisedeque Assis Fernandes, ex que precedido de processo seletivo, e pela manutenção da sentença em relação ao outro, o senhor Osdias Ferreira, porque promovida independentemente de processo seletivo. Voto que está em discussão. Mas essa segunda, que cargo é? Os 2 técnicos em prótese dentária. Então, um teve processo seletivo. O outro não. E o outro não. Essa é a ausência de processo seletivo. O Osias, xará de meu pai. Continua em discussão. Cordeirópolis. Acompanha? Voto que está em discussão. Acompanhar eu não acompanho bem, porque eu acho que isso aí precisa ser melhor analisado. Eu daria para os 2 registros. Bom, eu vou pedir vista. Peço vistas. Item 86, retiro de pauta.
Retirado de pauta item 86. E, para finalizar, itens 87 e 88 em conjunto, recursos ordinários do município de Catanduva e ex-prefeito em face de sentença que negou registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado de agente comunitário de saúde, feitos em 2012 após a realização de processos seletivos, sendo aplicado multa ao recorrente. Fundamentou a decisão o fato de as admissões terem sido promovidas por tempo determinado sem a comprovação de surto endêmico. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, a instrução revela que o município procurou dar o devido atendimento aos preceitos da matéria. Houve processo seletivo, formalizado, as contratações regidas pela CLT promovidas por prazo indeterminado, conforme previsto no edital. Portanto, voto pelo provimento dos recursos e cancelamento da multa. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo, consulto o Dr. João Paulo Giordano Fontes sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos apreciados. Não há, senhor presidente. Não havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.